O mundo basicamente é tão rodeado de tantas doutrinas, de teorias, de conceitos e de tantos ideais que às vezes elas acabam se mesclando umas com as outras e daí surgem novas ideologias, novas visões de mundo. E com isso chega a ser difícil ou quase impossível nomear cada variação de doutrina. E acaba que ideias diferentes são chamadas pela mesmíssima coisa. Por exemplo, as ideias de conservadorismo que eu defendo nunca vão ser perfeitamente as mesmas ideias de conservadorismo que outros que se dizem conservadores defendem. Às vezes nós discordamos em 90% dos pontos, porém, ainda assim, nós adotamos o mesmo título, o de conservador, mesmo com diferenças tão significantes. Isso é um problema colossal, mas nós vamos deixar essa discussão mais pra frente. O ponto é que o adjetivo conservador por si só não significa absolutamente nada. A palavra conservador é apenas um símbolo que carrega consigo uma ideia. E aí sim, a ideia por trás da palavra é o que realmente importa. A palavra conservadorismo é apenas o símbolo utilizado para se referir a essa ideia. E é exatamente por isso que é importante definirmos bem cada palavra para evitar qualquer tipo de confusão semântica acerca dela. Pois bem, o problema é que muitas vezes vários conceitos são atrelados ao mesmo símbolo, à mesma palavra. E é exatamente isso o que ocorre com o conservadorismo. Uma única palavra, mas várias definições diferentes são aplicadas a ela. Há quem diga que ser conservador é atribuir ao Estado a função de proibir drogas, casamento gay, censurar esquerdistas, ou seja, dar apoio ao Estado para exercer seu papel regulatório também na moral. Alguns resumem o conservadorismo somente ao anticomunismo. Outros dizem que ser conservador é ser nacionalista, venerar os símbolos nacionais, a etnia e a cultura do povo, as belezas naturais de seu país, proteger a indústria nacional da concorrência externa. Também tem aqueles que dizem que conservadorismo é ser somente cético em relação a revoluções, a ideologias revolucionárias, melhor dizendo, ser cuidadoso ao insinuar mudanças. E também não podemos esquecer dos que dizem que o regime militar foi um bom exemplo de conservadorismo no Brasil. Essa é clássica. E por aí vai. São dezenas as definições que normalmente se aplicam ao termo conservador. Geralmente, um conservador tradicional brasileiro, ele mistura um monte destas pautas coletivistas numa só e chama isso de conservadorismo. Portanto, nessa bagunça que é o conservadorismo brasileiro, um pseudo-conservadorismo na realidade, nós precisamos muito distinguir o conservadorismo consistente deste monte de doutrina coletivista, proibicionista, relativista, que se traveste de conservadora. E para facilitar o processo, um meio muito criativo de se separar o joio do trigo é dar nome a essa visão não muito conservadora de mundo. Um artifício chamado de neologismo, em que você cria e emprega uma nova palavra para se referir a algo ou alguém. Então, para se derivar a essa ideia deturpada de conservadorismo no Brasil, usa-se a palavra neoconservadorismo, ou neocon em sua forma reduzida. O prefixo neo, que geralmente está relacionado a algo novo, atualizado, na realidade aqui assume um tom pejorativo, como alguém que segue uma versão diferente da que geralmente se seguia antigamente dessa corrente. Então, um neocon nada mais é do que alguém que segue uma visão deturpada de conservadorismo, uma visão desprendida das raízes do movimento. Alguém que, por sua ignorância ou pura hipocrisia, não enxerga que o conservadorismo trata de questões muito mais profundas do que somente a relação do Estado com a sociedade. Alguém que não vê que, ao apoiar a existência do Estado, ele cai em contradição com tudo aquilo que a Bíblia prega acerca do roubo e da subserviência a autoridades ilegítimas. Que não entende o quão desnecessário o Estado é e o quanto ele afeta negativamente o crescimento de uma sociedade. Um verdadeiro conservador nesse ponto, portanto, é um cético em relação ao papel do Estado e não um colaborador dele. Portanto, um neoconservador simplesmente é aquele que se proclama um conservador,
que por vezes até adota alguns princípios verdadeiramente conservadores, como a noção de preservar os pilares civilizatórios, a cultura, a família, os bons costumes, mas principalmente a moral cristã, só que, por outro lado, não está muito distante de defender também o que os socialistas defendem, tal qual a existência de um Estado, muitas vezes forte e interventor, como na época dos militares, agências regulatórias, empresas estatais, programas assistencialistas, compromisso com a democracia, regulações econômicas e o coletivismo forçado estatal, entre outras coisas. Todas estas coisas provêm de fontes anticonservadoras, essencialmente, e colocam o governo simplesmente em um pedestal, como alguém que provê tudo, alguém que vai resolver todos os problemas da humanidade, que vai guiar o comportamento das pessoas para o bem, que vai trazer justiça aos injustiçados, que vai te trazer saúde, luz, água, gasolina, segurança. Basicamente, um novo Deus em substituição ao Deus cristão. Então, eu não entendo, sinceramente, como alguém consegue defender tal coisa, visto que é uma noção completamente revolucionária, e ainda se dizer um conservador. A própria existência do Estado, conjuntamente com essa aprovação popular e racional, abrem portas para o totalitarismo. Mas não vamos entrar em mais detalhes porque não é este o objetivo do vídeo, certo? No mais, eu espero que vocês tenham gostado, ou não se chateado pelo menos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.